Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. Lembrando que essa semana nós estamos falando, na verdade essa semana não, esse mês inteiro de março nós vamos falar somente sobre a hipnoterapia. Então hoje eu vou colocar o tema aqui, processo de hipnoterapia, 5 fases. Vou falar um pouquinho de cada uma, mas não vou me aprofundar, porque a gente vai falar separadamente. Bom dia, Marina, seja muito bem-vinda. Lembrando que hoje a Gina não vai fazer a live, né? Ela teve um pequeno desafio. Então eu vou falar sozinha. A Marina tá aqui firme e forte com a gente, né? Maravilha, né? Essa live não é realmente para todo mundo, né? Até pelo horário. É um horário desafiador para muita gente, né? Mas a gente está aqui firme e forte. Vamos continuar com esse projeto. Eu vou falar um pouquinho da hipnoterapia em 5 fases. Quando eu falo de hipnose, eu costumo primeiro explicar um pouco, né? Porque as pessoas ainda têm alguns receios sobre a hipnose. Existem alguns mitos que eu costumo sempre falar nas lives, que é a pessoa ela vem às vezes com algo na cabeça que não é uma verdade sobre o que acontece no processo de hipnoterapia, né? Muitas vezes a pessoa ela chega num processo de hipnose, ela acha que ela tem que fazer a sessão deitada, porque a hipnose ela vai dormir, né? Às vezes vem com essa ideia na cabeça. Primeiro passo, lembrando que no processo de hipnose comigo, eu não atendo a pessoa deitada, justamente para que ela não durma. Embora hipnose não é dormir. Às vezes a pessoa fala assim, mas quando eu estou hipnotizada eu estou dormindo. Não, você está consciente. Quando eu durmo, eu não tenho muito controle sobre o que acontece. Agora, quando eu estou hipnotizado, eu tenho controle. Eu estou consciente do que está acontecendo. Embora eu esteja no estado mais profundo de relaxamento, então, por eu estar nesse relaxamento, o que acontece? Se eu tiver com sono, provavelmente eu vou dormir. Não porque eu estou fazendo hipnose, mas porque eu já estou com sono e o meu corpo, por estar no estado de relaxamento, é provável que eu durma, tá? Então, por isso que eu não atendo a pessoa deitada, justamente para que ela não durma. Eu preciso conversar com a pessoa durante a minha sessão, tá? Outra coisa, hipnose pode ser usado como terapia? Pode. Hipnose não é terapia. Hipnose é uma ferramenta que usamos dentro do processo terapêutico. Muitas vezes as pessoas acham que a hipnose é terapia. Não, a hipnose, eu posso usar a hipnose, como eu já falei em outras lives, somente para fazer uma brincadeira, por exemplo. Quem trabalha com hipnose de palco. Claro que quem trabalha com hipnoterapia, a hipnose dentro do processo terapêutico não vai fazer essas brincadeiras, mas tem gente que faz hipnose de rua e faz brincadeira com as pessoas, né? É um processo muito rápido, que dura ali de 5 a 10 minutos, mas não é algo profundo, igual um processo terapêutico, por exemplo. Então, a hipnose não é terapia, é uma ferramenta que usamos dentro do processo terapêutico. Eu posso, como eu disse, simplesmente hipnotizar a pessoa e fazer uma brincadeira e nada acontecer, não fazer processo terapêutico nenhum. E eu posso usar a hipnose dentro do processo terapêutico para acessar questões emocionais profundas e depois fazer a ressignificação. Uma pergunta, né, um mito muito forte, às vezes as pessoas me fazem essa pergunta, e tem gente que deixa inclusive de fazer a hipnose, por quê? Porque a pessoa acha que ela pode ficar presa no estado de transe. Na verdade, as pessoas perguntam para mim posso não voltar de um processo, né? E essa pergunta não voltar é até um pouco por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece a ferramenta, a gente tem uma percepção diferente, que é, a pessoa pergunta assim, Irene, mas eu posso não voltar ou ficar preso no estado de transe? Primeiro, né? Só lembrando, a pessoa ela não vai para lugar nenhum. As pessoas acham que dentro de um processo de hipnoterapia, ela sai como se acontecesse alguma magia, só que na verdade não, né? Ela só vai para dentro dela, é uma viagem interna. Como assim, Irene, que eu vou para dentro de mim?
eu vou acessar as memórias que estão guardadas no meu subconsciente ou no meu sistema límbico. Por exemplo, quais são essas memórias? Memórias traumáticas. Essa memória traumática pode ser até uma coisa positiva que gerou algum desconforto. A maioria delas são coisas negativas. Exemplo, a pessoa levou uma queda e gerou um trauma. A pessoa foi abusada sexualmente, abusada emocionalmente. Ou o pai não deu algo que a criança queria e gerou um trauma emocional. Pode ser um acidente, pode ser diversas coisas. Às vezes essa memória pode ser positiva no seguinte sentido: a pessoa tinha o pai que brincava com ela, por exemplo, ela tinha boas memórias daquilo, mas o pai separou da mãe e o fato dela não ter aquelas memórias positivas, né, o fato de não ter o pai próximo, gera um trauma emocional. Já atendi uma cliente X que passou por um processo assim. O trauma não era exatamente da lembrança negativa, era a lembrança positiva dela brincando com o pai, e depois o pai separou da mãe e ela não podia mais ter esses momentos felizes com o pai. Então gerou um desconforto. Existem vários mitos, né, que as pessoas realmente pensam sobre a hipnose. Outra pergunta que eu recebo bastante: se todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Teoricamente, sim. Todas as pessoas que se permitem podem sim ser hipnotizadas. Eu já falei numa live anterior as pessoas que eu não costumo tratar dentro do meu processo. Eu não vou me aprofundar mais nisso. Tem uma live, acho que foi a live do dia 2, né? Mas teoricamente toda pessoa que se permite, ela pode ser hipnotizada. Nem todas eu trabalho o processo de hipnoterapia. Como assim, Irene? Pode ser hipnotizada e não trabalho no processo de hipnoterapia. Eu posso simplesmente colocar a pessoa no estado de transe, simplesmente para ela relaxar, sem acessar nenhum trauma. Como eu já falei, eu posso fazer brincadeiras, que não é o intuito do meu trabalho. Eu não trabalho com hipnose de rua e nem hipnose de palco, mas existem pessoas que fazem isso, né? Outra pergunta que as pessoas sempre fazem: posso falar algo que eu não gostaria? Posso contar um segredo? Na verdade, o intuito do processo de hipnoterapia não é que a pessoa conte segredos, né? Então ela só vai fazer quando ela está no estado de transe o que ela costuma fazer quando ela não está no estado de transe. Se ela se sente confortável em contar algo, ela vai contar. Se ela não se sente, eu não preciso saber do segredo das pessoas durante o meu processo. Não é o intuito da ferramenta também a gente saber os segredos dos clientes, tá? A hipnose, ela pode tratar vícios e fobias? Sim, a hipnose é uma ferramenta poderosa para tratar vícios e fobias, né? Eu já tratei alguns clientes, por exemplo, principalmente com vício de cigarro, pessoas que fumavam há 20 anos, que têm tido resultados extraordinários, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho da hipnose em 5 passos ou 5 fases, né? Como que funciona um processo terapêutico, né? Às vezes as pessoas chegam e já querem ser hipnotizadas. Não, existe primeiro uma conversa. Essa conversa muitas vezes nós chamamos de pré-talk, né? Que a gente vai explicar um pouco da ferramenta, ver se faz sentido para o cliente, tirar todas as dúvidas do cliente. Eu vou explicar como que a hipnose funciona, o que pode ser tratado e o que não pode. Bom dia, Cláudia, seja bem-vindo. Então, existe uma conversa prévia. O cliente vai me procurar para fazer uma sessão. Eu vou explicar como que a ferramenta funciona, né? O que a gente pode acessar, o que não pode acessar, o que pode ser tratado, o que não pode ser tratado. Depois, a gente tem uma fase que depois a gente vai falar mais profundamente de cada fase, que é a anamnese. A anamnese o profissional vai fazer várias perguntas para o cliente para montar o processo terapêutico. Quais tipos de perguntas podem ser feitas? Vários tipos de perguntas.
né? Eu costumo perguntar primeiro passo os dados, né, do cliente, nome, endereço, idade, se é casado, se acredita em religião ou não, se tem alguma religião, e depois eu vou um passo a passo. O que o cliente quer, como que ele quer se ver no futuro, né? Quais são os maiores problemas, os maiores desafios dele, e aí vou mapear o passo a passo nessa anamnese, o que o cliente sente, como que isso aparece, se isso aparece do nada, se tem algum gatilho por trás, se tem alguma cena, se ele tem consciência de algum trauma emocional. Então, eu vou coletar essas informações para eu montar o processo. O 2, né? Fiz toda a anamnese, montei o processo do cliente, né? Estou sabendo o que o cliente gostaria de trabalhar. Aí vem a fase 2, né? Vou ver qual é a indução que eu vou fazer para o cliente. Irene, como que é feita essa indução? Essa indução ela pode ser feita por metáfora, você pode contar uma história, você pode pedir para o cliente imaginar descendo uma escada, ou subindo, ou descendo um elevador, ou andando com o pé na areia. Então, a indução ela pode ser feita de diversas formas, tá? Eu posso fazer a indução direta, que é a que eu mais uso, e a indução indireta, né? O que é a indução direta? É dar o passo a passo que o cliente vai fazer. Olha, agora imagine fazendo tal coisa. Agora eu peço que você vá no trauma X, né, que causou o problema de tristeza. Né? Eu vou direcionando diretamente. Indiretamente, eu vou contando uma metáfora, eu vou contando uma história. Né? Agora imagine que seu pé na areia, você pisa na água, enfim. A metáfora você vai usar que fizer sentido de acordo com os dados que você tem do cliente. Então, a metáfora é eu contar uma história que faça sentido com o problema que o cliente já me relatou na anamnese. Depois do relaxamento, a gente pode colocar instalação de recurso nessa fase de relaxamento. Né? Eu costumo muito falar para o cliente descer a escada, porque dá a sensação de descer, você vai se aprofundando, né? Também para fazer o aprofundamento. Então, eu faço um relaxamento, fecho os olhos, foco a atenção nos seus olhos, vou dando essa indução e depois eu vou aprofundando, que é, geralmente eu peço para o cliente imaginar que ele está descendo uma escada. Então, é para aprofundar e aí eu faço instalação de recursos. Quais são esses recursos? Geralmente nós chamamos de âncora. Âncora de local seguro. A gente já fez uma live também falando como é que se instala uma âncora. Uma âncora é um gatilho para, digamos que, se o cliente acessar uma cena que seja muito forte, que seja insuportável para a mente dele, eu peço para ele acessar a âncora de local seguro. Ele sai daquela cena, por exemplo, se ele acessar uma cena que está sendo violentado, que é uma cena muito forte, e essa cena é muito insuportável, eu peço para ele acessar a âncora de local seguro. Essa âncora já foi previamente instalada. Tá? Então tem uma live aqui que eu e a Gina falamos de instalação de âncoras. Quem quiser se aprofundar no tema, tem uma live específica sobre isso. Mas é bem simples a gente instalar uma âncora, né? A gente instala âncoras, inclusive involuntariamente. Tá? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando você escuta uma música que tem uma conexão com algo muito forte que você viveu, toda vez que você escuta aquela música, você tem aquela mesma sensação. De repente você escutou uma música, você era apaixonado por alguém, e aquela música, toda vez que você escuta, você lembra de uma cena com a pessoa que você amava, por exemplo. Eu tenho uma música que é uma âncora muito forte, essa âncora foi instalada num treinamento de alto impacto que eu fiz, que é a música do filme lá do Rock Balboa, né? Que é da sensação que você está socando alguém, né? Então, quando eu quero treinar mais forte, eu coloco essa música, assim, ela me dá uma energia muito forte. Então, é uma âncora que está instalada em mim muito forte. Por exemplo, quando você vai para um treino, se você colocar uma música de meditação, provavelmente ela vai fazer um efeito bem negativo no teu corpo.
Então, você vai colocar, se você for numa academia, você não vai colocar uma música de meditação, porque não faz sentido. Você vai ver que são aquelas músicas extremamente animadas que você não consegue ficar parado. Mesmo que você não goste de dançar, o seu corpo se mexe, porque é uma âncora muito forte. Tá bom? Basicamente é isso. A gente vai instalar esses recursos para que ou a pessoa use, no caso de acessar uma cena muito forte, ou ela pode também usar no dia a dia. De repente, sei lá, eu instalei uma âncora que toda vez que eu coloco a mão no peito, eu tenho uma conexão espiritual. Você coloca a mão aqui. Eu tenho algumas âncoras que são instaladas, que é toda vez que eu fecho a mão, eu acesso um poder que já está instalado em mim. E a gente pode instalar várias âncoras para ser usado nesse momento ou para ser usado depois. De repente a pessoa tem medo de falar em público. A gente instala uma âncora que quando ela for entrar para falar em público, ela faz um gesto e ela acessa um bem-estar. Ela acessa foco para falar, ela acessa paz. Então, a gente pode instalar uma âncora do que a pessoa quiser, basicamente. Olha, eu quero instalar uma âncora de foco para estudar. Se a pessoa já vivenciou um momento, ela já teve foco para estudar, a gente instala uma âncora. Olha, eu quero instalar uma âncora para ter paz, de segurança, e aí a gente instala. Essa âncora é um gatilho, tá? É um gatilho positivo, né? Porque nós temos os gatilhos negativos que geraram o trauma, e aí a gente instala uma âncora que é um gatilho positivo. Então, toda vez que eu faço o gesto X, vem alguma coisa boa, uma sensação no meu corpo, uma imagem positiva, se eu vinculei a uma imagem, enfim. As âncoras, elas podem ser visuais, né? Toda vez que eu vejo tal coisa, por exemplo, quando a gente vê o Cristo Redentor, a gente lembra do Rio de Janeiro, quando a gente vê a imagem, né? Quando a gente vê a Torre Eiffel, a gente lembra de Paris, e assim sucessivamente. A âncora pode ser auditiva, que eu já falei. Toda vez que eu escuto um som, um barulho, eu me conecto com alguma coisa. Uma âncora bem forte que a gente tem, toda vez que a gente ouvir aquela música lá da Fórmula 1, se a gente ouvir hoje, para quem ainda é da época do Ayrton Senna, que já faleceu, se não me engano, em maio de 94, eu acho, maio de 94, toda vez que você escuta aquela música lá que ele ganhava na Fórmula 1, você já volta para aquela cena, ele ganhando, ele com a bandeira do Brasil, né, porque ficou uma âncora muito forte. Quem assiste TV, que não é o meu caso, quando assistia o canal 5 aqui, né, que é a Globo, toda vez que tinha uma música lá, né, e aí você lembra de uma notícia negativa. Porque geralmente quando eles colocavam aquela música era porque eles davam alguma notícia, um boom negativo. Então é uma âncora extremamente negativa naquela música da Globo, porque você já vinculava a questões extremamente negativas. A âncora também ela pode ser sinestésica. Sinestésica é um toque. Quando morre alguém da família, geralmente as pessoas chegam e batem no ombro, né? Então, às vezes, o fato da pessoa tocar no seu ombro tem uma vinculação negativa. Porque, às vezes, sei lá, morre alguém da tua família, aí a pessoa chega, né, vai e fala meus sentimentos, bate no ombro. Então, isso é uma âncora sinestésica. Tá bom? Então, passo 1, anamnese. Passo 2, a indução, né? Colocar no relaxamento e fazer a instalação do recurso, né? Que é a âncora, geralmente. Depois, a gente vai acessar as causas e a origem do problema, que é a terceira fase. Como é que acessa isso, Irene? Também tem várias formas. Eu costumo fazer regressão. Regressão é pedir para que a pessoa volte naquele momento do trauma. Digamos que a pessoa ela chegou e na anamnese ela falou assim, eu sinto muita angústia. Então eu vou dar uma sugestão para que ela volte qual foi o primeiro momento que gerou essa angústia na mente dela. Geralmente eu uso mais indução direta, né? Eu vou dando um comando. Agora eu vou contar de 1 a 5 ou de 1 a 3 e eu quero que você volte na primeira cena que te causou essa angústia. Aí a pessoa volta naquela cena, acessa qual foi a causa da angústia, a gente traz à tona e ressignifica, dá um novo significado.
Sobrancelhas e maquiagem, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, depois nós vamos para o descondicionamento, né? Que é a ressignificação. O passo anterior eu acessei a causa e depois eu vou dar um novo significado para isso, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida como é que eu ressignifico um problema. Né? Ressignificar basicamente significa dar um novo significado. Como é que eu dou um novo significado para um problema? Isso pode ser feito de diversas formas. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, qual é a melhor forma de ressignificar? Como é que o hipnoterapeuta sabe a melhor forma de ressignificar um trauma? Eu vou falar dos meus processos. Primeiro passo eu pergunto para o cliente. Digamos que ele acessou uma cena lá que era espancado pelo pai ou pela mãe. Então a causa da depressão, a causa da angústia foi essa cena. Olha, quando eu era criança, meu pai não me batia, ele me espancava. Acessou essa cena, vai ficar gravado assim. Acessou essa cena traumática. Aí eu vou perguntar para o meu cliente, agora que você teve acesso a essa informação, porque muitas vezes a pessoa não lembra dessa cena. Essa cena ela só começa a lembrar quando a gente faz um processo de hipnose. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm questões emocionais, estão sofrendo e não sabem por quê. Porque não lembra qual foi a cena que gerou esse gatilho negativo. Então, eu pergunto para o meu cliente, agora que você teve acesso a isso, você acessou essa cena, qual é a melhor forma de ressignificar para que isso nunca mais atrapalhe a sua vida? Geralmente, o cliente traz a forma que ele acha melhor. Olha, eu gostaria de perdoar o meu pai, ou a minha mãe, ou o agressor, ou de repente, sei lá, o professor, ou o bullying que sofreu, aquela pessoa que me fez passar aquela vergonha, enfim. Então, vou perguntar para o meu cliente, qual é a melhor forma de ressignificar? Geralmente, o cliente tem a resposta. Se o cliente não trouxer a resposta, eu, Irene, vou ressignificar do meu jeito. Mas geralmente eu peço para o cliente, porque o cliente geralmente ele tem essa resposta. Olha, Irene, a melhor forma de ressignificar, eu queria bater no agressor. Então eu peço para o cliente fazer o movimento de bater na pessoa e liberar a raiva que está acumulada na mente dela, no corpo. Também fica no corpo. Olha, a melhor forma é nunca mais falar com essa pessoa. A melhor forma é trabalhar o perdão. E aí a pessoa vai trazer a melhor forma de ressignificar. Digamos que ela não tem essa forma, eu, Irene, vou dizer, não, então agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer, dependendo da cena que venha. E nós vamos para a parte final, que é a fase 5, né? Que geralmente eu faço aqui em live, a fase 5. Que é projetar um novo futuro. Eu vou lá, acessamos, fizemos todo o passo a passo. Nós fizemos aquele pré-talk, aquela conversa, fizemos a anamnese, montamos todo o processo. Nós fizemos o relaxamento, instalamos as âncoras. Nós achamos qual era a causa do problema, as origens. Depois nós fazemos a ressignificação do problema. E aí nós vamos para o final, né? Como eu disse, esse final aqui eu costumo fazer em live, porque aqui na live, sem eu estar com a pessoa... Só um minutinho, Marina. Aqui na live, por eu não estar com a pessoa, eu vou... Não tem como eu acessar um trauma e ressignificar. Então, se a pessoa estiver comigo aqui ao vivo, eu consigo fazer. E aí eu vou fazer uma projeção e a visualização da mudança, que é o futuro. Hipnose terapêutica e hipnose conversacional. Não existe muita diferença, né, nas duas. De repente, você faz uma hipnose que você conversa mais com a pessoa. Eu posso ser hipnotizado, eu posso resolver uma questão numa conversa, né? De repente você não está bem e você conversa com seu amigo. O fato de você conversar com a pessoa, ela melhora. Às vezes tem gente que melhora somente conversando com o hipnoterapeuta. Faz só uma conversa. Não coloca a pessoa no estado de transe. Às vezes a pessoa só quer ser ouvido, né?
Então, mas a maioria das hipnoses, né, existe, claro, a hipnose que eu não converso, tem a hipnose que eu não preciso falar para o cliente, eu toco em alguns pontos, né, e a pessoa entra no estado de transe. Geralmente, a maioria eu converso com o cliente, eu dou sugestões, mas eu posso simplesmente, tem gente que quer só conversar com o hipnoterapeuta, e nessa conversa a pessoa já se sente melhor, né? Eu geralmente faço regressão e acesso traumas. Como eu disse, tem uma hipnose que eu nem preciso falar com a pessoa, eu vou dando toque em alguns pontos e eu consigo colocar a pessoa em estado de transe. Se tiver mais alguma pergunta, Marina, pode fazer. Tá bom? Então são esses os 5 passos dentro de um processo terapêutico. Existem várias formas de fazer a hipnose. Como eu disse, nós temos a hipnose ericksoniana, né, do Milton Erickson, que é mais metáfora. Então, é muito interessante porque ele contava, né, se você assistiu o vídeo do Milton Erickson, ele contava uma história e a pessoa entrava naquela história e acessava o problema. Então, ele contava uma história linkado com o problema do cliente, é muito interessante. Nós temos alguns tipos de hipnose, por exemplo, eu uso muito do David Elman, que é a sugestão direta. Eu peço para que a pessoa vá no problema. Agora eu quero que você vá na primeira cena que gerou outra coisa. Você pode atender o cliente só com uma conversa, né? Às vezes a pessoa resolve só com uma conversa. Às vezes eu nem coloco a pessoa no estado de transe, por exemplo, aí faço o processo. Existem diversas formas de fazer, depende muito do que você vai trabalhar, o que você vai fazer, depende muito dessa conversa. Olha, eu tenho a conversa com o cliente, então eu vou montar o meu processo de acordo, ou se a hipnose é presencial, né? Ou se a hipnose é online, adolescente. Então, Marina, qualquer pessoa pode fazer hipnose, tá? Eu, Irene, geralmente atendo a partir dos 13 anos, mas é uma escolha minha. Não é que uma pessoa mais jovem pode fazer, tá? Eu, Irene, escolhi a partir dos 13 anos, por meu trabalho, até porque eu atendo online, mas até uma criança pode se fazer. Só que a linguagem vai ser diferente. De repente você vai atender uma criança de 5 anos, ela não tem ainda, a mente dela não está, por exemplo, formada. Então você vai trabalhar um trauma profundo com a criança de 5 anos, não faz muito sentido, né? Você pode usar a hipnose de uma forma mais lúdica com a criança, contar histórias, mas assim, não tem uma idade específica que a pessoa pode fazer hipnose, tá? Porque eu trabalho com muitas questões mais profundas de trauma, foi isso que eu me especializei, é a forma que eu gosto de trabalhar, eu trabalho online, então eu não atendo crianças, por exemplo, até 12 anos, geralmente eu não atendo, eu atendo a partir dos 13 para frente, tá bom? Mas não é que não pode fazer, tem profissionais que trabalham só com criança, tá bom? Se quiser fazer mais alguma pergunta, daqui a pouco eu vou finalizar e eu vou responder agora algumas perguntas, tá bom? Então, qualquer pessoa que queira pode fazer hipnose, tá? Tem profissional que atende qualquer coisa. Eu já falei na live do dia 2 o tipo de pessoas que eu atendo, mas é uma escolha minha. Tem alguns casos que até a pessoa pode fazer. Eu, Irene, escolho não trabalhar por questões minhas, né? Então, mas não é que tipo, olha, de repente a pessoa só quer entrar no estado de relaxamento, como eu falei das grávidas, né? Então, se a pessoa está grávida e quer fazer uma sessão de hipnose comigo, ela vai ter que assinar um termo de responsabilidade. E por quê? Porque eu trabalho assim justamente para que tenha segurança no processo, né? Para que ela não acesse um trauma, mesmo que involuntariamente, que cause algum desconforto no bebê. Porque tudo aquilo que a mãe sente, a criança também sente. Muitos traumas são gerados, inclusive, na gestação. Por isso que eu tomo muito esse cuidado
de não trabalhar questões traumáticas com mulheres grávidas, por exemplo. Mas não é que a pessoa grávida, a mulher grávida não pode ser hipnotizada, não é isso, tá bom? Ela pode, a gente pode colocar uma mulher grávida no estado de transe, colocá-la no estado de relaxamento, pedir para ela conversar com o bebê durante esse estado, pode acalmar ela para na hora do parto, pode trabalhar, mas eu não trabalho porque por essa questão que eu falei, de repente ela acessa um trauma involuntário ali, é uma cena muito forte, ela vai, sei lá, ter um processo catártico, vai chorar, e isso não vai ser bom para o bebê. Por isso que eu não atendo. É igual criança. Tem gente que trabalha com crianças. Eu, Irene, não trabalho porque hoje eu só trabalho, meu trabalho é 100% online. Então, trabalhar questões traumáticas com criança, para mim, não faz muito sentido nesse momento, né? Pela forma que eu trabalho, né? Então, só por isso. Mais alguma pergunta para eu responder? Vamos fazer um exercício, né? O pessoal gosta do exercício. Vamos fazer uma visualização do futuro, que é o final do meu processo. Vou pegar uma música aqui. Mais alguma pergunta? Opa, vai ter exercício hoje, né? Vamos fazer uma visualização do futuro, né? A gente pode fazer uma visualização, deixa eu só colocar uma música aqui. Vai ter exercício hoje, Marina, com certeza. Vamos lá, fecha os olhos. Puxa 3 respirações bem profundas. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Mais uma vez. A última vez. Agora eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada, com 10 degraus. E eu vou contar de 10 a 1 e a cada degrau que você desce, você vai relaxando mais e mais. 10. Começa a descer essa escada. 9. A cada degrau que você desce, você relaxa mais e mais. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Agora imagine uma porta na sua frente. Abra essa porta. Quando você abre essa porta, você visualiza uma grande tela. E agora você está em uma linda sala de cinema. Vai se aproximando um pouco mais dessa tela. Você escolhe uma cadeira e você senta. Imagine agora que nessa tela começam a aparecer imagens do seu futuro ideal, do seu maior sonho. Veja o seu sonho agora sendo projetado nessa tela. Veja cada detalhe, deixe essa imagem grande. E agora eu vou contar de 1 a 3, e no 3 eu quero que você imagine que você flutua e entra nesse filme do seu futuro ideal. 1, 2, 3, flutua, entra nessa tela. Imagine agora você vivendo cada cena do seu futuro ideal. Veja como serão os seus dias com seu sonho realizado. Vai vivendo cada cena. Veja as cores do teu sonho, sinta o cheiro, a textura.
quem está com você. Imagine quem são as pessoas que estão com você no teu sonho. Imagine você falando para a primeira pessoa. Quem foi a primeira pessoa que você contou quando você realizou o seu sonho? Ouça o que essa pessoa te fala. Veja a reação no rosto dela. Agora eu quero que você imagine um jantar especial com as pessoas que você mais ama. E nesse jantar você está brindando pela conquista do teu sonho. Veja quem são as pessoas que estão com você. Veja o rosto dessas pessoas. Veja a felicidade no rosto delas. Agora eu quero que você faça uma âncora para celebrar esse momento. Sinta toda essa sensação no seu corpo e você pode fazer uma âncora. A mão fechada, a mão no peito. Que fizer sentido para você, ancore esse momento. Agora eu vou contar de 3 a 1 e eu quero que você imagine que você flutua de volta para essa cadeira. 3, 2, 1. Flutua de volta. Olha novamente para essa tela. Vê agora a sua imagem nessa tela, na frente do teu sonho. Você com os 2 braços para cima, celebrando a sua vitória. Deixa essa imagem bem grande, colorida. Veja como você se sente olhando para essa imagem. Respira fundo. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Se quiser comentar, Marina, como é que foi a experiência, fica à vontade. Lembrando que amanhã vai ter live. Espero que amanhã eu e a Gina conseguimos fazer juntos, né? Ontem nós tivemos 2 dias, nós já tivemos um pouco de imprevisto aí, né? Ontem a Gina estava tendo um desafio, eu não estava conseguindo entrar e depois realmente eu tive uma indisposição, né? E acabei desistindo de entrar porque eu fiz várias tentativas e não consegui entrar, e por estar com mal-estar eu não consegui. Hoje a Gina teve uma indisposição também, por isso que ela não está aqui, mas esperamos que amanhã eu e a Gina podemos estar aqui. Domingo tem live, sim. Marina, se quiser comentar aí como é que foi o exercício, fica à vontade. Tá bom? Marina que está acompanhando a gente firme e forte aqui todos os dias, né? Fica super à vontade aí se quiser comentar. Eu já estou encerrando, né? Deixa eu só... Marina falou que gratidão é a palavra, viu? Tudo perfeito. Esse exercício é extremamente poderoso e a gente pode fazê-lo quantas vezes quiser, né? Isso primeiro, as coisas elas são criadas na nossa mente, depois se materializa. Eu visualizei muitas coisas, né? Hoje ainda faço esse processo. Vai ficar gravada a live. Pode ouvir novamente, fazer, quem se sentir confortável. Quem quiser fazer um processo de hipnose comigo, se aprofundar ainda mais,
Manda uma mensagem aí para mim, né? Manda um direct. Terei maior prazer de explicar como é que funciona o processo. Se fizer sentido para você, a gente monta um processo e aí a gente vai trabalhar muito mais profundamente. Tá bom? Gratidão a todos e até amanhã às 5h05. Espero vocês. Bom final de semana para todo mundo. Gratidão.